olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres aqui na sua Curiacos TV. É sempre um prazer estar consigo aqui de segunda a sexta às 15 horas, sempre pontualmente, sem atrasos. Cá estamos para mostrar mais mulheres talentosas, virtuosas, motivadoras, inspiradoras, aquilo tudo que o nosso genérico diz é mesmo verdade. E hoje tenho duas mulheres com quem vou conversar, que temos muita coisa para saber e que eu acho que vão aqui, cada uma da sua maneira, no seu género, na sua área, inspirar aqueles que estão aí, aquelas que estão aí desse lado. Lembrar então que nós temos as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, que pode usar para conhecer as nossas convidadas, para conhecer as suas páginas, as páginas dos seus projetos, para saber a nossa programação semanal e saber quem vão ser as convidadas que vão passar por aqui. Deixo sempre esta ressalva, que muitas vezes só pelo nome do projeto ou até às vezes pela profissão da convidada, se calhar não sabe tudo, porque há sempre uma história que está por detrás, há sempre algum motivo de sorrir, de aprender, então convido a estar presente em todos os programas. Temos então também o nosso canal do YouTube, da Curiacos TV, onde tem as várias playlists dos nossos programas, desde a manhã até à madrugada, à noite, viagens, política, os nossos programas de notícias, Info África, cartaz de cinema, tudo o que quiser, parte de animação e programas infantis. Portanto, então tem lá as playlists dos vários programas. E o programa Conversa de Mulheres não é exceção. Cerca de 2 semanas após passar aqui em direto na Curiacos TV, fica disponível no YouTube. Se calhar já me está a ver no YouTube, não é? Já passaram os 14 dias. Olá! Então, já fica disponível no YouTube para quê? Para poder ver, rever, no caso das nossas receitas, poder acompanhar e também poder partilhar com quem mais ama e que possa não estar, então, aqui em Portugal ou na Europa, onde temos, então, esta... a Curiacos TV fisicamente. Lembro também que nós temos um streaming, www.curiacostv.com, que pode assistir em direto, na hora que os programas estão a passar em direto, pode assistir então em qualquer parte do mundo. Mas pronto, o YouTube é sempre aquela maneira mais fácil de ver. E antes de apresentar as nossas convidadas, dizer que temos também um e-mail para o qual pode enviar as suas sugestões, o seu olá, o seu beijinho, o seu abraço. Gostamos também de nos sentir quem não gosta, não é? De um mimo, de companhia. Então pode enviar também as suas sugestões, o seu feedback para o nosso e-mail, que está também a passar em rodapé. E então, sem mais demoras, vamos então passar um separador para conhecer as nossas convidadas de hoje. Até já! E então, hoje tenho aqui duas convidadas bem bonitas, muito bem acompanhada. Agora tenho aqui a difícil tarefa de dizer os nomes. Hoje não tenho cá a Cláudia para dizer os nomes, ela sempre apresenta os nossos convidados também. Então vou começar por aqui a apresentar. Perdoem-me desde já se eu disser alguma coisa errada. Ana Paula Schwartz. Muito bem. Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a Gabriela Alves. Muito obrigada. E então, Ana Paula, pode-nos dizer que projeto, ou que, neste caso é um evento, uma gala, que nos vem apresentar aqui? É o Miss Brasil Europa Portugal 2022, mais um ano, mais um projeto. E já tivemos cá um ano de 2019 com algumas candidatas. E esse ano estamos aqui mais uma vez, vai ser dia 22 de outubro, no Cassino do Estoril. Portanto, estamos aqui para anunciar este evento, falar esta gala, explicar o que é que se passa. E então, e a Gabriela está aqui, e até já está... Quem já foi mais atento, não é? Que não nos esteja só a ouvir, agora vale a pena ligar, se nos está só a ouvir, veja o vídeo também agora, porque já tem aqui a sua faixa, não é? Exatamente. Gabriela, e bem-vinda. Muito obrigada. Então, foi a vencedora da edição do ano passado. Ano passado, 2021. Muito bem, Miss Brasil e Europa Portugal. E que tal é usar a faixa? É assim, é uma experiência muito bacana, é uma experiência assim nova para mim, porque sempre foi o meu sonho, né? Subir em palco e ganhar um concurso. Já tenho um sonho realizado, para mim está sendo muito gratificante esse ano de reinado. E próximo mês, né, tenho que passar a coroa. Eu tenho que arranjar qualquer coisa para poder dizer uma frase como esta. Está a ser muito gratificante este ano de reinado. Acho que isso é todo um charme dessa frase. Então vamos conhecer aqui cada uma de vocês. Sempre no nosso programa nós conhecemos as nossas convidadas, as mulheres por trás dos projetos, as mulheres que são pessoas, que são mães, que são filhas, que são
superadoras sempre. Ana Paula, é de onde? Conta-nos um bocadinho aqui do seu percurso. Então, eu sou de Recife, Pernambuco. Mas parece-me bem. Parece, né? Aquele paraíso. Mas já vivo há quase 32 anos na Europa. Saí do Brasil. Tem este nome, Schwartz. Isto não veio do Brasil mesmo, nasceu lá. Nasci no Brasil como Lopes, né? Família portuguesa. Tudo Lopes. É a família portuguesa. Avós, bisavós, todos portugueses. Lopes. Lopes. Sim. E depois, com 21 anos, fui para a Alemanha. Tenho família na Alemanha, uma prima que morava lá. E conheci Seu Schwartz. Meu Schwartz. Seu Schwartz. Maravilhoso Schwartz. Casei, tive filhos e tive lá quase 10 anos. Mas aí tivemos que vir a Portugal fazer um projeto, ele é engenheiro. Sim. E ele fez o projeto da 25 de abril, da ponte, da passagem do comboio. Em 95 para 96. Eu não posso receber homens, mas senão eu já ia dizer que tinha que ficar com o seu marido, contar-nos a história dele, contar como é que isso faz. Já é só o pai dos filhos. Já é só o pai dos filhos. Mas somos amigos e ele também já vive cá em Portugal também. Exatamente. Então isso é que interessa. Então, mas conte-me, quando era pequenina, lá no Brasil, no Paraíso na Terra, existe um paraíso na Terra, não é? Como é que era? O que é que se imaginava a fazer? Como é que era aqui a Aninha? Não sei se chamava assim. Anitta? Eu já falava que ia para a Europa. A sério? Com 8 anos eu já dizia que não ia viver no Brasil e já falava para minha mãe, eu vou viver fora do Brasil. Então já tinha isso já ali... Já fechado. Fechado. E aí acho que foi uma criança muito precoce, né? Perdi a mãe muito cedo. E depois aquilo tudo mudou um pouco. Obrigou a ser um bocadinho mais crescida? Muito, tem muito irmãos? rápido. Não. Tenho irmãs, tenho. É mais velha? Eu sou a mais novinha, né? É mais nova. Eu sou a mais nova. Assim, se calhar foi mais difícil ainda para as irmãs. Mais difícil, na não é mais difícil. Elas é que tiveram que fazer aquele papel de Na época ali. eu tinha 13 anos. Sim. 13 anos, ela. E é uma altura bem difícil. Bem difícil, bem difícil. Mas eu tive uma estrutura muito boa. Eu acho que esses 13 anos foi uma educação muito... eu acho que às vezes a gente diz assim, parece que já sabia o que ia acontecer, então vamos lá, vamos aprender rápido tudo, porque você vai ter que seguir, né? Então, eu acho que foi uma estrutura boa. Eu estudei em colégio de freira. Minha mãe foi de colégio de freira, Então, era uma educação muito rígida ali. Então, era mesmo strict ali. Igreja. Então, já estava preparadíssima para a Alemanha. Exatamente. Então, a Alemanha foi assim, um choque de cultura no começo, né? É normal. Aí já tinha 21 anos. Já estudou o quê? Então, eu sempre trabalhei no meio da dança, espetáculo. Eu era de um grupo, companhia de dança lá no Recife. Frevo, não sei se conhece o frevo. Não. Frevo é uma dança que a gente dança com um chapéu pequenininho, que se chama uma sombrinha, né? Uma sombrinha. Então, tem uns passos bem fortes, né? E é muito bem conhecido em Pernambuco, que dizem que o frevo é patrimônio, né? Patrimônio de Pernambuco. E aí comecei a fazer sempre espetáculos, dançando e terminando os estudos e aquilo todo. Estudava o quê? Eu fiz só o completo todo colegial, né? E fui até o final, só não cheguei até... Mas na Alemanha depois complementei um pouco e aí fiz a administração de empresas. Foi. Aí já foi com o alemão. Como é que foi? Já foi com o alemão. Em alemão. E já estudava alemão no Brasil? Ou não? Minha irmã estudava alemão. Eu sempre tinha já... Estava a dizer que tinha família já na Alemanha, não é? É. E já costumava lá ir de vez em quando ou não? Não. Ela que sempre via e depois ela falou assim, então vem viver cá e foi aí que aconteceu tudo. Um sonho, não é? Desde os 8 anos que dizia, esteve, ora bem, 13 anos à espera para realizar o seu sonho. E aí foi assim, aprendi muito rápido o alemão, muito rápido. Comecei a estudar muito rápido, fiz a carteira de condução menos de 1 ano e meio, em alemão. Porque foi difícil para mim depois, porque quando eu abri todos os formulários e o que tinha que ser lido, estudado, era o português de Portugal. Sim. E eu ficava, gente, o que é passagem para peões? E eu cheguei tinha uma senhora que se chamava Frau Schmidt, que é a senhora Schmidt, e por acaso é Frau Schmidt, e foi ela que traduziu o meu casamento, todo o casamento, para eu poder perceber bem, né, o que estavam falando.
E eu cheguei e falei, Schmidt, eu não estou a perceber, não estou entendendo, eu disse na época, né? Não estou entendendo o que é que isso tudo é aqui, o que é peões, o que é isso. E fui falando. Ela olhou para mim e falou assim, Ana Paula, eu acho melhor a miúda fazer isso em Portugal, não em português de Portugal. Ela falou assim, eu ainda lembro, faça em alemão, você fala alemão bem. Aí eu, por que não? E fui fazer o teste. E aí chego lá naquela janelinha, eu tinha 22 já, né? Já estava um ano na Alemanha, já estava falando bem. E a alemã, e aí falou assim, quer fazer um teste e tal? Assim, e aquela bem, né, alemã, ria, né? Aqui o documento, o papel. Tinha que responder ali um questionário, acho que mais de 30 perguntas. Eu não sei como é que é na Alemanha, mas aqui, em Portugal, as perguntas são muito de interpretação. Ou seja, a pessoa tem rasteiras subtis do português. Quem Mas não são as mesmas perguntas. Quem não é muito bom a português, que tem dificuldades de interpretação, não é? Pode às vezes cair ali alguma esparrela, alguma casca de banana que não está. E às vezes as pessoas que lá está, que são de outros países e que até podem falar, têm às vezes algumas dificuldades, não é? Mas as perguntas eram as mesmas. Não sentiu isso? Não tive problema. E aí fiz aquele questionário, foi muito rápido, entreguei, e ela olhou assim, estava tudo certo. E ela, pode fazer a carteira de condução em alemão. E aí fiz, foi rápido também, tirei muito rápido. Pronto. E já comecei a trabalhar. E desde aí está sempre a conduzir carros? Sempre a conduzir. E anda muito depressa ou devagar? Isso não tem nada a ver? Pé pesado. Porque na Alemanha não há excesso de velocidade. Autoestrada muito, já. Autoestradas, pode andar assim à vontade. Mas foi muito engraçado porque aí foi tudo muito rápido, aconteceu muito rápido. E aí eu já montei logo minha empresa de eventos. Já comecei a fazer já... Bem novinha? Bem novinha, Eu lembro que já estava casada e eu lembro que ele dizia assim, acho que você já está a ganhar muito mais que eu aqui. Ele dizia isso, era engraçado. Porque eu trabalhei com cruzeiros, né? Eu fazia animações. Não faço ideia, diga-me. Pessoas da terceira idade. Então, a gente fazia cruzeiro de Barcelona, Palma de Maiorca. E eu fazia toda a parte de animação. Da terceira idade agora, então, está bem. Barcelona, Palma de Maiorca, parece-me tudo bem. E aí eu comecei a fazer, eu montei o grupo e nós fazíamos o Show Brasil. Era o Show Beleza Brasil. Porque como era da dança, tinha também esta vertente. Portanto, depois de estudar na Alemanha aqui esta parte da administração, de gerir as coisas, mas depois tinha esta parte muito sua, não é? De organização, do show, do espetáculo. E dançava nessa altura? Dançava, dancei samba. Eu entrei no samba por acaso. Ter mandado uma fotografia dessas. Tenho. Da próxima vez. Era tão... Dancei. Agora já danço só por hobby, só por... Né? Pronto, sim, também. O tempo foi passando, não é? Foi passando. Você não fica sempre na mesma. Aí comecei a fazer desfiles também, porque eu já desfilava no Brasil, né? Na época, para poder eu também ter meu dinheirinho para comprar minhas coisas, eu fazia, em troca de um desfile, eu ganhava roupa. Sim. Ganhava os sapatos, vendia sapato também para um primo, para poder ganhar também os sapatos. E ia para fazer as convenções. Centro de convenções, estava sempre lá, linda, bela, com uma idade, na época eu tinha o quê? 16, 17 anos. Sempre foi empreendedora. Sempre muito gostei decidida. de... Sempre. Acha que isso é uma característica muito importante para as pessoas conseguirem... Eu acho que sim. Pode passar 13 anos, 20 anos, mas alcançarem os seus sonhos? Eu acho que sim. Mas eu acho que isso veio muito da minha mãe, né? A minha mãe trabalhava, ela era enfermeira, trabalhou no meio de muitos médicos, né? Mas também trabalhou um pouco na política. Então, eu estava no meio ali, políticos, médicos. Eu fui muito precoce, né? Então, estava sempre naquele meio dos adultos e ouvindo muita coisa. Muito estimulada intelectualmente. Sempre. Nunca tive medo, sempre muito atenta a tudo. E eu acho que... juntou um pouco, né, daquela educação, né? Minha mãe sempre dizia assim, você não entra onde você não é chamada, você respeita os mais velhos, você saiba falar no momento certo. Então, que isso tudo foi, né? Foi um processo... Falar no momento certo, eu tenho que aprender essa ainda. Vou chegar lá. E depois a cultura alemã, para mim, foi um choque, assim, no início, por conta da língua, né? Você chegar lá, você não fala nada. E porque... não é assim que eles são, porque não é mesmo, mas aquela maneira que eles têm de falar parece que estão sempre um bocadinho zangados, não é? Mas não é. Não é, porque eles depois são pessoas muito até afáveis. Maravilhosas. Sim, mas se eu acho que para um português, não é? Isto vai ficando assim, cada vez que vai mais para aquele lado no mapa, os brasileiros são todos... Já dizem que chegam a Portugal e às vezes...
português, tem cara trancada. Eu imagino o que é chegar a uma Alemanha, que eu lembro-me a primeira vez que eu ouvi, eu pensei, está ali. Não, não, é normal, só estão a falar. É E só estão a difícil, falar. Mas depois aquele próprio carregar dos R's, ou sei lá o que é muito assustador, não é? Mas eu já cheguei na Alemanha com crianças, né? Eu tinha uma filha de 2 anos, né? Porque nessa época ele ficou indo e voltando. Eu já tinha 18 anos. Depois, com 21, quando eu tive o segundo filho, com 2 meses, aí a gente Voltou viajou com tudo duas junto. crianças. Já chegou com já as crianças, mas nunca me atrapalharam em nada. Eu tive Tirou a uma carta, ajuda fez grande. Eu tive uma ajuda muito grande e ganhei uma mãe alemã, né? Porque eu sempre falo, todo mundo acha engraçado quando eu digo, gente, eu chorei mais de me separar da minha sogra do que do filho dela. Para mim custou muito mais, porque foi uma mãe maravilhosa. Está a ver. Foi muito boa. Em Portugal, não sei se no Brasil também se goza muito com as sogras, não é? Sim, sim, muito, né? são Mas muito eu sempre máximas. nunca tive problema. Ela está agora com 89 anos e eu sempre vou na Alemanha, sempre estou com ela, passo o Natal lá e eu sou a mais que ela continua quer a ser- presente. Ela é a avó dos seus filhos, mas também é aqui um bocadinho a sua É mãe. minha mãe e virou mesmo Está assim viva. Está viva ainda, está viva. E eu agradeço muito a ela, assim, porque eu acho que o aprendizado na Alemanha que Ela eu percebe tive... português? Não, não, eu que mas tive pode que estar- aprender o alemão, né? Pois. Acha que ela a vê? Que depois pode lhe mostrar no YouTube. Pode dizer uma coisa para a sua sogra agora, nem que ela só veja este bocadinho do programa. Ja, Oma, ich habe dich sehr lieb. Ich habe dich sehr lieb, eu amo muito você. Pronto. Depois tem que andar para a frente. Pronto, para ela não É. estar aqui a ouvir-nos. Aham. Eu não sei dizer, mas Oma é avó. um beijinho. É. E então agora vamos aqui conversar um bocadinho com a Gabriela. E só para ela não pensar, estão aqui, falam, não falam comigo. Gabriela, e o seu percurso? É do Brasil? Nasceu no Brasil? Sim, nasci em Recife, Pernambuco. Também por é de acaso, Recife. por coincidência, somos da mesma Oh, meu cidade. Deus. Já se conheciam? Não, só se não. conheceram Não. cá. Foi coincidência. Pronto. E então, o que é que fez lá? Como é que foi aqui o seu percurso? Que é mais curto, um percurso Sim. claramente mais curto, mas Verdade. tão igualmente importante. Eu vivi no Brasil, né? Também comecei a minha vida muito cedo em relação a trabalhar. Terminei o meu ensino médio. Do meu ensino médio, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa também. E eu já tive um restaurante no Brasil, que era uma hamburgueria artesanal. Então, nesse período que eu Com que tive, idade é que abriu o com restaurante? 18. Eu fico fascinada com estas pessoas. Com 18 anos abriu um restaurante. Exatamente. Fiz parceria com um amigo na altura e a gente abriu o restaurante. E no período do percurso do restaurante foi quando também eu já estava na faculdade e conciliava A o tirar horário do que trabalho. curso é que estava a fazer? Educação física. Sempre fui apaixonada por educação física. Na verdade, o meu sonho e o gostar, a afeição pela educação física começou tudo quando eu iniciei na faculdade, eu ingressei com nutrição. Ok. Então, na altura, quando eu iniciei com nutrição, eu paguei algumas cadeiras junto com a área de educação física e me apaixonei pela área. Então, eu bloqueei a nutrição e pulei para o curso de educação física. Pois, porque a nutrição e aqui a formação física, ser PT, a personal trainer, whatever, estão muito de mão dada, não é? São já duas estão áreas muito interligadas, importantes sim. para uma vida saudável, Sim. a alimentação em primeiro lugar e o exercício físico, não é? Exatamente. Portanto, teve ali um bocadinho um vislumbre e depois Exatamente. Depois eu sempre concluí... fugi da educação física. Sim. Sempre. Não é toda a gente que Educação gosta, física de mas um lado com o e eu tempo- exatamente o oposto. É um Quando pouco pude dizia difícil, que né? estava Mas sempre doente para não fazer a aula. Fui muito Eu mentirosa percebo, quando era é. pequena. Mas Normalmente já passou. o público quer fugir um bocadinho porque ninguém quer sentir dor, na verdade, né? Mas quando você consegue entrar no meio, você consegue ali visitar um pouco o ginásio, você consegue se habituar e ver o que é que você gosta mais de fazer. Não precisa necessariamente fazer a musculação. Então, é mesmo você procurar mais ou menos o que é que você gosta de fazer, se é dançar, se é aula de grupo, se é musculação. Então, a minha paixão começou daí, né? Começar a fazer as aulas práticas de grupo na faculdade e me apaixonei pela área, concluí, fiz a licenciatura. E depois veio um outro sonho que foi de vir morar em Portugal. Então, eu Por vendi... quê? Porque lá não havia muitas hipóteses, porque não havia muito futuro. É O assim, quê? o restaurante que eu estava na altura estava dando muito bem, mas a insegurança, né, aquilo que a gente sempre vem a falar, a insegurança, me fez vender o restaurante e eu tenho uma amiga que para mim é como uma irmã aqui em Portugal que já me incentivava a isto, a deixar tudo lá. Ah, É, gosto disto. É. O pessoal até não é assim tão
tão old school como dizem, tão do século passado, não é? Que eu sei que os brasileiros dizem que os portugueses são muito do século passado. Eu sei. Não, mas ela sempre, por acaso, sempre me falou muito bem. E é engraçado que eu também, quando era mais jovem, que assistia as novelas, tinha muito a mistura, né, dos portugueses, os atores, e a mistura com a nossa Que é cultura. nova, não é? Porque há uns anos atrás era só, por exemplo, nós cá só víamos novelas brasileiras e não entrava nenhum português. Ah, pronto. Mas na Pelo menos altura, nenhum eu português com de 12, Portugal. 13 anos já Já existia novela. tínhamos, sim. Eu já não me tínhamos. recordo agora o nome do ator, que eu era fã na altura. E quando eu vi aquela imagem que mostrava algumas cenas aqui em Portugal, eu já tinha aquele delírio, né? Que lugar bonito, muitas flores, também tem muito sol. E fiquei com aquela imagem. Um dia eu quero conhecer esse lugar, mas depois passou. Deve ser o Ricardo Pereira. É o Ricardo capaz. Pereira, exatamente. Eu era muito fã dele na altura. Então, fiquei com Você aquele e para aí sonho. meio mundo português, pelo menos. E é engraçado que quando eu tive a oportunidade de vender meu restaurante e vim para cá, para Portugal, e depois investi aqui na minha área, né, que eu sabia que ia ser um pouco difícil a minha iniciação aqui, então eu tive a oportunidade de me inscrever numa agência e a primeira novela que eu fiz a participação foi com ele, com o Ricardo Pereira. Meu Deus! Então, parece que foi as energias. Vamos já mudar isto no programa 2, depois vamos falar sobre sonhos a serem realizados. Não, mas é bem engraçado, eu acho que vai E muito os seus do- olhos brilharem e ficarem emocionados. Não sei se vocês estão a ver. Então, não me filmem a mim, filmem ela. Sim, mas é engraçado também o fato de eu tanto querer a coisa, idealizar, não sei se isso fez parte do processo de idealizar e aquilo por algum motivo acontecer. Porque até hoje eu fico me perguntando como aconteceu. Foi acontecendo, às vezes imaginava nos meus sonhos de estar aqui um dia, consegui estar. E quando fiz essa participação na novela, depois veio o convite e fiz o meu casting para participar do concurso. Então foi tudo Deste realizando concurso? assim. O concurso Miss Brasil Europa, sim. Então, eu participei de um casting, depois da novela, né, tudo. Participei de um casting, fui aprovada e tive aquele... me passaram um objetivo, né, que era emagrecer. Eu era um pouco musculada na altura por conta de ser da área da educação física e treinar muito. Então, eu aceitei o desafio e tive um prazo de 6 meses para chegar naquele nível, né, para não Já estar vamos saber mais pormenores sobre isso. Ok. Não é? Para não desvendarmos já tudo, ainda temos mais um bocadinho para conversar. Porque agora vamos perceber então como é que é aqui, enquanto vão passar algumas fotos, como é que é este concurso, não é? E como é que a Ana Paula começou este concurso? Foi a Ana Paula que começou? Sim. Porquê começar este concurso em Portugal? Portanto, já nos explicou que veio para Portugal na altura com o seu marido que veio fazer a ponte, o comboio da ponte, que muita gente deve agradecer, quem mora na margem sul e aqui também trabalha do outro lado também. Como é que começou isto? Em Portugal foi fazendo o quê? Também eventos? Não, eu fui cuidando das crianças, dos filhos, né? E as crianças foram logo para a escola alemã, né? Primeiro do Estoril, que a gente morou em Cascais, e depois a de Lisboa, porque a Lisboa... Cascais é o mais parecido que nós temos com Ai, é lindo. o Brasil, não é? Eu amo, adoro. Aquele perdão, todas aquelas coisas ali, sim. E aí as crianças depois foram para a escola alemã de Lisboa, porque na escola do Estoril era só até a 4ª classe. E aí eu fui trabalhar na escola alemã de Lisboa também. Porque aí eles precisavam de alguém para fazer na parte de atividades extracurriculares, né? E aí eu dei o currículo, mostrei lá e gostaram. Então é engraçado porque se chama AG, que é, né, a AG, e a minha AG, que era Cultura, Arte do Brasil, Sim. que era aprender, além de aprender a fazer, eu aprendi isso no Colégio de Freira, né? A parte de artística, né? Sim. E fazíamos instrumentos do ritmo do samba. Sim. E comecei a dar aula às crianças, gente, acho que era da 2ª, 3ª classe, 4ª classe, 5ª classe. Isso foi aumentando e, de repente, eu tinha 50 alunos, né, na AG. Éramos sempre no auditório. Eu imagino num colégio alemão, uma coisa muito strict ali, muito direitinha. Parece aqui uma coisa mais... diferente. É uma alegria, não é? E muitas crianças portuguesas, porque na escola alemã de Lisboa, sim. né, estudam muitas crianças portuguesas. Que é uma boa escola, Que é uma ótima escola, muito conceituada. Né? E aí eu comecei a trabalhar durante a tarde, né? Os filhos estavam sempre lá e eu ia à tarde, já ficavam nas outras atividades. E eu só tinha, na época, só os dois filhos, né? Então,
Depois, logo depois, com 30, eu tive mais um filho. Também depois foi para a escola alemã, porque ele já estava ali também no ritmo Claro, e tudo. claro, claro. E também ficou na escola alemã um tempo. E foi muito engraçado aquilo, porque tinha as festas da escola e as crianças sempre faziam apresentação no palco. Então, eu me via, quando eu era miúda, fazendo as apresentações como era. E eu ensinei o frevo, que é uma Sim, dança típica, dança. e as mães, as famílias, assim, adoravam, né? sim. As crianças naquela alegria, dançando. E tinha rapazes miúdos também, dentro do grupo. Então, e como é que passa daí para O projeto Brasil-Europa? Porque aí depois... Aqui, então, não estava tão ligado aos eventos como estava na Alemanha. Não estava. Entrou, foi aos poucos, né? E aí depois começou exatamente o Show Brasil. Chegou uma rádio brasileira a perguntar se eu tinha como organizar um carnaval. E o primeiro acho que foi em Loures, aqui em Loures. E eu disse assim, vou montar uma companhia de dança. E fui a ele, né, e montei o grupo Brasil Total, aqui em Portugal. E começamos a fazer vários espetáculos de carnavais. Todos os anos as câmaras de todas as... Foi muito engraçado que uma vez eu recebi uma ligação. Vocês podem vir a Cuba? Eu, Cuba? Nós vamos a Cuba. E pensei, Cuba, era Cuba do Alentejo. Exato, Cuba, eu calculei. Cuba. E quando eu fui lá, eu disse assim, gente, só são 2 ruas. Cuba Sim, Cuba do Alentejo é enorme, enorme. E aí fizemos Marinhais, Cuba do Alentejo, vários. E foi crescendo o espetáculo, o show. E depois começou no meio dos espetáculos grandes, dos artistas, onde estavam no Coliseu ou no Altice Arena. Na época era outro nome, né? Sim. E começava a fazer as aberturas dos espetáculos antes dos shows. Sim. E comecei a ter conhecimentos mais desse meio artístico todo aqui e tudo. E aí começou, foi alguns anos, acho que foi até 2009, 2010, mais ou menos, ainda comecei a fazer. Aí mudei de área. Fui para uma área totalmente diferente. Fui para o escritório, fui trabalhar com câmbios, transferências, envios de dinheiro, foi totalmente diferente. Aí parei um tempo nisso e conheci uma senhora portuguesa que foi na Embaixada do Brasil e queria fazer um concurso chamado Miss Brasil Portugal. E foi feito em 2010. Eu fui a coprodutora. E entrei no meio e organizei tudo, né? Nesse primeiro foi 28 candidatas. Cada candidata representava um estado brasileiro e as ilhas. Né? E aí foi maravilhoso, lindo. Mas aquilo depois não deu mais certo, aquilo parou. Quando foi em 2012, as pessoas diziam assim, Ana, faz você um concurso desse. Né? Você já conhece, tem conhecimento. Porque já vamos para a 6ª edição este ano. 6ª edição, por quê? Porque em 2012, quando eu fiz sozinha Miss Brasil, Europa, Portugal, porque a ideia era Alemanha, Londres, França, outros países europeus, que ainda está desenvolvendo tudo isso agora, dos próximos anos. E aí eu fiz, 2012, eu disse assim, gente, é muito trabalhoso, isso vai ser um hobby, eu só vou fazer daqui a 2 anos. Aí fiz em 2014. Aí foi também lindo, sempre no Cassino do Estoril, no Salão Preto. Estamos agora a ver algumas fotos que vão passando. Exatamente. E aí foi isso. E aí, quando foi em 2014, 2015, a empresa me faz uma proposta para ir para Bruxelas. Aí eu disse, pronto, vou dar uma parada. Fui para Bruxelas trabalhar em uma empresa portuguesa em Bruxelas. Fiquei até 2017. 2017, voltei para Portugal outra vez. E aí, em 2018, fiz o concurso outra vez. Pronto, e agora tem feito o concurso. E então, em que é que consiste este concurso? Estava-nos aqui a Gabriela a contar que foi desafiada, portanto, ela nem foi escolhida à partida só logo pelo seu físico, ponto final. O seu físico até foi o que teve que melhorar ou mudar. Não vamos dizer melhorar, é outro ponto de vista, não é? Exatamente. Exatamente. Como é que são escolhidas estas pessoas, estas candidatas? Como é que isto funciona? Então, eu digo sempre que o concurso Miss Brasil, Europa, Portugal é uma missão. É uma missão, porque são imigrantes, né, dos 18 aos 28 anos, onde não tem muita noção, muitas delas não têm uma noção de passarela, né, desse mundo todo da beleza, né? Não tem muito tempo para estar se cuidando, porque elas vêm para cá para poder trabalhar ou estudar. Sim, não é? muitas, se calhar, estão a começar agora, não estão aqui há tanto tempo, não é? E precisam de se integrar, não é? Exatamente. Só que tem várias candidatas que também são luso-brasileira. Já estão cá há muitos anos, desde miúdas, já estão, né? Uma outra estrutura totalmente diferente. E aí começa a preparação. São 6 meses antes do concurso.
Mas Elas como é vão que é? ter- Isto é uma são vocês que selecionam, a organização que Sim, sim, seleciona? sim. São elas que se candidatam? Como é que isto funciona? Elas fazem a inscrição, existe o site do Miss Brasil, elas fazem uma inscrição e nessa inscrição existe um questionário, elas fazem lá tem várias perguntas, elas né, vão fazendo aquele questionário e depois a gente faz um casting diretamente, pessoalmente, para fazer também, saber mais sobre as candidatas, né? E ver como é que elas falam. Exatamente, É como importante, falam, não é? como desfilam. E aí você vê, precisa de muita coisa, né? Precisa de muita coisa. Precisa de muita coisa. Então eu digo sempre, é quase um reeducar outra vez. É mais sempre me chamam que eu sou a mãe, né? A mãe das misses, porque eu sou eu tenho um lado alemão também, Pois. né? E como eu vivi lá e tive muito aquela coisa, né, aquela organização de horário e às vezes as meninas, elas gostam de mim, mas não tem medo, mas elas ficam meio assim, a Ana vai brigar, a Ana vai reclamar, né? Porque elas sabem que tem que andar na linha comigo. E então, quando é feita esta seleção, é com base em quê? O que é que são os interesses, ou seja, o que é que se dá valor nestas candidatas? Além delas terem Tem que ter já sabemos que tem que ter um aspecto físico interessante. É interessante, Mas exatamente. estava-me a dizer em off que não é isso que é o mais importante. Não, porque muitas meninas entram acima do peso. Sim. E a gente ajuda a elas a poderem perder Engraçado. esse peso. Personal trainer, clínica, massagem, né? Tudo. Tem todo o processo. São os patrocínios e apoios que estão ali dando esse apoio para as candidatas no dia da gala estarem ali pelo menos 99%. Porque, Gabriela, e podemos contar o que falámos em off, que a Gabriela entrou com um peso e emagreceu imenso. No caso, o meu peso não era que eu estava acima do peso, era mesmo massa magra, eu era um pouco mais... Sempre a falar. Eu não chamo gorda a ninguém, sabe? Pronto, porque nem sequer tenho Sim, lata não, para isso. Que é sossegadinha. Mas tinha um peso e teve que perder muito peso, lá Tive está, que porque perder. tinha muito músculo, não era? Sim, eu perdi em média, já não lembro agora, mas era entre 7 e 8 quilos que eu perdi na altura. Então eu precisei... Em 6 meses. Em 6 meses. Precisei emagrecer para ter mais ou menos um padrão. Não significa que tenha um padrão, mas feito a Ana Paula falou, ela ajuda, nos capacita para em cima do palco a gente fazer também uma boa apresentação, porque ela nos ensina do zero. Ela nos ensina a desfilar, ela nos ensina a ter uma postura, ela nos ensina a falar. Então a gente... Pronto, tem vários parceiros, né, no concurso que nos dá esse acolhimento. Então... E a Gabriela, que já é desta área da educação física, que passou ali um bocadinho pela nutrição, portanto, isto tudo para si até fazia um bocadinho de sentido, não é? Não foi assim uma coisa tão difícil. Termina fazendo parte já do meu dia a dia, então para mim foi fácil por eu já saber fazer as manipulações, né, da minha dieta com os treinos, o que eu deveria fazer eu já sabia, então para mim foi mais fácil. E terminei que ajudei também as candidatas. Sim, e estava-me a contar em off que o que fez foi deixou de fazer musculação, não é? Deixei de fazer musculação, fiz mais um cardio, treinos de grupos de funcionais, de circuito, então isso me ajudou a emagrecer juntamente com a dieta. Pronto, e a perder músculo. E a perder músculo, diminuir a tonificação, porque mesmo em cima do palco ainda tinha um pouco de tonificação, porque não tem como perder, mas eu tirei o volume muscular. Pronto. E uma dieta muito restritiva? Muito restritiva, muito. Se eu for contar aqui, vocês vão dizer, não sei se eu conseguiria, pois, mas tem que ser. E eu acho que isso é engraçado, é interessante, pessoa ser capaz de abdicar de coisas que se calhar gosta, não é? Exato, e foi assim, eu difícil, abdiquei não é? os 6 meses. Pronto. Era tinha aqui um mesmo- foco, não é? Ao fim de 6 Tinha um meses. objetivo, exatamente. Subir em cima do palco com aquele Quando peso. ganhou, foi logo ali a seguir comer qualquer coisa. Com certeza, foi pizza, foi tudo que eu passei 6 meses sem conseguir comer. Pois, consigo imaginar Com certeza. Portanto, foram 6 meses ali muito na linha, sem nada, sem nenhum... Sem nada, nada que é gordura, né, no caso, eu tirei totalmente a gordura, as massas, os carboidratos. Comia carboidrato, mas era em porcentagem pequena. Muito pequena. E tinha que fazer 5 a 6 refeições para aquilo ali, o organismo, o que eu comesse, não absorvesse tudo, fosse absorvendo aos poucos os nutrientes necessários que eu precisava para manter o meu peso e diminuir a minha massa magra. E aí fui mantendo para chegar em cima do palco mesmo com o peso que eu precisava. E não se sentia mal nem nada, estava ali muito bem. É assim, quando eu emagreci, nunca cheguei naquele peso. O peso que eu subi em cima do palco eu tinha com 14 anos. Então, me senti muito magra.
Me senti muito Pois. magra e sempre eu falava, eu tô muito magra. Ela, não, tá melhor assim. E eu, ai, não tô gostando. Quando acabar o concurso, eu vou voltar pro meu corpo. E ela tá melhor assim. Que Mas, engraçado. Hoje que há uma cultura tanto do magro, do super magro, não é? Exato. Agora já está a mudar, acho que já está a mudar. Mas aqui há uns anos, não é? A cultura do super magro, mas não acha que é essa? Não acho. É assim, eu tava muito magra, mas estava bem. Só que eu não me via naquele corpo, né? Mas depois que passou o concurso, ela fez, habituou. Gabi, olha o teu vídeo no dia do teu casting. Quando eu olhei, porque você, quando se olha no espelho, Temos você nunca al- acha que tá bom. Temos algumas fotos, não é? Que já irão Sim. passar também daqui Você do nunca seu acha que tá bom. 2021. Então, quando ela me mostrou o vídeo, eu fiquei horrorizada. Eu digo, realmente, eu estava muito musculada. Não precisava de tanto. E ali eu achava que eu precisava de mais. Então, eu disse, pronto, quando passar o concurso, vai, eu vou pegar mais um bocadinho, mas não como eu estava antes. Não vai- Pegar mais um pouco de peso, mas não como estava antes. Portanto, é aqui. Portanto, e como é que é feito este trabalho de ajudar a falar, a saber estar, não é? Estamos aqui a ver a Gabriela a vencer, A não é? vencer. Bonita, não é? Como é que é feito este trabalho com as concorrentes, não é? Existe uma equipe, né? Uma equipe onde elas são direcionadas para todos. A semana ela tem um programa, tem o coreógrafo, né, que cuida da parte toda do show. As candidatas vão dançar, elas fazem a abertura com dança. Elas durante estes 6 meses não fazem mais nada, é só aquilo? Ou isto é quase um part-time, portanto têm as suas vidas profissionais? Tem suas e vidas só profissionais, tem escola. Nós nos adaptamos os horários e os dias de acordo com elas, né? Como elas podem, existe um grupo que é onde a gente vai ali conversando, né, online, e elas vão falando, a gente vai passando as datas e as participações, como são 16, então às vezes é sempre fácil a gente dividir quem pode ir num evento, quem pode estar em outra situação, então sempre vai 8, né, ou depois a gente muda e vai ali conjugando todas com a vida pessoal delas. O que a gente não quer é atrapalhar nisso, no trabalho ou nos estudos. Portanto, elas continuam a vida e acumulam aqui, no fundo, estudar mais um bocadinho, Exatamente, não é? Porque dá-lhes para estudar o quê? Para falarem A coach melhor. é muito importante. Eu acho que um dos fatores mais importantes dentro do concurso é o curso com a coach. Com a coach. Com a coach é muito importante porque tem psicólogo ali também junto. E, por incrível que pareça, são jovens, mas têm muitos problemas. Muitos. Então Coisas- ajuda aqui a trabalhar a autoestima. Tudo isso, tudo. Autoestima, né? Porque diz sempre que uma mulher, quando pisa, tem que pisar o palco com Firmeza. Com firmeza. É mesmo ali. É mesmo isso. Cheguei. É Cheguei isso que eu chegando. falo para elas, né? Porque tem candidatas tímidas, muitas candidatas que não conseguem falar. Elas ficam um pouco assim mais retraídas. E a gente ensina isso, a gente ensina, tipo, você tem que falar bem, você tem que sorrir, você tem que dizer assim, eu sou a poderosa agora, eu estou aqui e eu quero Sou esse poderosa. título. É muito bom. Isso dito em brasileiro, em português, é muito bom. Poderosa. Poderosa, é. Tem todo um outro charme, não é? Exatamente. E eu acho que isso ajuda muito, eu acho que elas aprendem muito no decorrer desse, né? Eu acho que ajudou muito. Acho que teve candidatas em anos anteriores que a gente conseguiu tirar da depressão. Teve mãe que chegou assim, obrigado, minha filha era totalmente outra pessoa, agora ela renasceu. Chegou mãe assim, dizendo E como é renasceu. que é o espírito entre as candidatas? São 6 meses, é muito tempo aqui. É assim, no juntas. começo, no início que a gente tá tudo se conhecendo, tá tudo muito bem, mas depois vai chegando a concorrência, né? Uma vai se sentindo mais... Por acaso, eu nunca senti essa concorrência, porque porque... aquela pode ser uma forte candidata. Uma forte a candidata, outra... fica. Até acabar os 6 meses, fica um olhando para outra assim... Sim, pois É normal. normal, né? Entre mulheres e é um concurso, cada uma Entre quer ser mulheres, a sim, melhor, exato. quer estar lá em cima na melhor performance possível. E pronto, é basicamente isso. O percurso todo Mas a tem gente que se tá ali... gerir isso, não é? Porque... Sim. No meu caso, eu entrei para o concurso, claro, com o sonho de vencer, mas eu quis passar pela experiência, quis conhecer um pouco do meio e quis, para mim, a evolução pessoal mesmo. Então, eu tinha aquilo comigo. Eu vou entrar para o concurso, mas vou fazer a minha parte e que se for de ser meu, vai ser meu. Então, eu entrei muito com esse foco. Então, no dia a dia, os 6 meses, no período de preparação,
as meninas ficavam muito eufóricas e eu era a única mais tranquila. Eu sempre estava acalmando elas, né? A Ana Paula está aqui de prova que eu sempre estava a acalmar, sempre estava a conversar, sempre estava a ajustar um pouco as coisas. Eu com 27 anos, mas eu tenho muito mais maturidade ainda em relação a muita coisa. Então, o meu objetivo era esse, era participar, era conhecer, era ter experiências e que no final, se fosse para Pronto, ser para si não era aquilo de eu tenho que ganhar isto, nem que eu não, mato não era aqui tanto alguém. eu não levava tanto na rivalidade. Pronto, Mas... exato, exato. Por acaso foi um dos concursos mais calmos, eu acho. Mais calma. A nível de Não tem preparação, acho que o concurso do 2021, as candidatas foram bem... Como é que né? estamos agora? Porque estamos quase a poucos dias, não é? Cheios de trabalho. Ui, Porque já é dia 22, não é? Para aqui, para dizer às pessoas, não é? Dia 22 já vamos ter aqui. tá, eu acho que, eu sempre digo, essa geração é uma geração... A psicóloga até falou assim para mim, Ana, essa é a geração do mimimi, não adianta. Mimimi, é. E não é fácil, é muito difícil. É muito. Esse ano está sendo a nível de preparação das candidatas está sendo um dos anos mais difíceis. Mas 2018 foi um ano muito bom de candidatas também, do concurso da preparação. 2019 não, 2020 teve a pandemia e 2021 foi tranquilo. Perfeito. E esse... Então já sabe que é ano sim, ano não, portanto para o ano vem um ano. Exato, já vem um ano bom de novo. Exatamente, bom, tranquilo, bom é sempre. Então, já vimos aqui até um cartaz, não é? Portanto, 22 de outubro, Salão Preto e Prata do Casino do Estoril. E tem o evento tem um tema. Tem um tema, todos os anos temos um tema, Porquê um tema e como é que se escolhe este tema? Porque e de que modo é que este tema está dentro da gala do evento? Exatamente. Por que o tema? Porque eu acho que é aquilo que eu falo, não é só beleza. As candidatas têm que ter cultura, elas têm que saber falar, elas têm que saber falar sobre algo, né? E sobre algo, eu acho que é o tema que no momento realmente está mais em evidência. E eu acho que o tema Amazônia, né? Preservação do meio ambiente, eu acho que está muito importante esse ano para ser falado. E aqui para o Brasil, não é? A Amazónia tem todo este significado. Exatamente. O nosso pulmão do mundo. Exatamente. Que é vosso. Não é? É vosso então, esse ano a nossa cor é verde, né? Sim. Nós estamos predominando muito o verde. Não sabia, olha, mas eu vi muito bem. Estava em sintonia, já viu? Exatamente. E então, o ano passado tivemos o tema pandemia e diversidade, já tivemos o tema violência contra mulheres. Então, é muito bom, porque elas próprias vão ter que fazer textos. Elas que vão fazer pesquisas, elas fazem um texto e mostram, e a gente fala assim, pode falar, e elas vão em palco, quando elas se apresentam, e vem aí o texto, que o júri também vota por esse texto. Então, explique-me aqui como é que é o alinhamento, portanto, da gala. O que é que acontece? Começa por haver o quê? A gala começa com a abertura das candidatas, com um grande show, que é pelo... Isso é que têm que ser amigas, que é para chegarem lá com um sorriso, não é? Com um grande show de dança, onde elas também não sabiam dançar. E aprender e aprenderam com o nosso coreógrafo, que é o Taveiras, José Taveiras, da PMP Produções, que já está há 4 anos junto com a gente. E aquele espetáculo com os dançarinos profissionais junto com as candidatas. Deve ser muito chique. É lindo, é lindo. E o tema Amazônia esse ano promete, porque esse ano o palco vai estar... Estou a imaginar, vai maravilhoso. Vai estar maravilhoso. E depois vem a parte do biquíni, né? Que é mais assim, aquela coisa do desfile, Portanto, né? E depois o júri, quem é que costuma ser o júri que avalia? Então, o júri eu faço uma mistura bem, assim, todos os anos a gente junta muitos palopes, né? Todos os países da língua portuguesa, onde é inserido ali empresários, né? Atrizes, atores portugueses, brasileiros, só que esse ano a gente fez uma mistura mais assim, Brasil, Alemanha, porque tem sempre alemães também, com empresas, né, patrocinando o concurso, porque a gente quer levar o concurso para a Alemanha, claro, né? Exato. Então, a Natura Vitalis é um deles, né, que é produtos naturais, que também predomina muito a cor verde esse ano. E depois, empresários, empreendedores, as pessoas que acompanharam as candidatas, a coaching, né? Vem diretamente do Brasil, né? Hairstyle, temos vários... São os vários júris, exatamente, Portanto, então, primeiro elas dançam, já estão a ser vistas, não é? Já estão identificadas. Biquíni, pronto, aí é o seu... Depois a fala.
o texto sobre a Amazônia. Portanto, elas vêm e falam um texto sobre a Amazônia. Exatamente. E depois o vestido de gala, que é pela Zelu Modas, que também já está agora, já é o 2º ano nos apoiando. São vestidos maravilhosos, lindos. É uma senhora. É uma senhora, a Zelu, ela é maravilhosa. Faça-me um favor e diga à Zelu que Para vir gostávamos de vir cá. Aliás, já tínhamos combinado em off, não é? As 6 Depois candidatas das vencedoras galas, vêm todas com o as vestido da melhores vêm Zelu. cá com o vestido da Zelu, conhecemos a Zelu, ficamos a saber como é que foi a Exatamente. edição. O que é que acham? Combinadíssimo. Combinado. Está fechado, já lá em casa já disseram que é para fechar. Tem que Inclusive, ser. estou vestida para Olha, tem Inclusive, eu estou vestida pela Zelu e ela Pronto, também. Olha, gosto muito, gosto. Gosto de ambos. Gosto de ambos, por acaso gosto São de ambos. estilos diferentes, né? Claro, é um vestido mais. Pronto, e é um fato. Gostas, Zelu pode-me vir vestir a mim também, está bem? Tá bem, vou falar para a Zelu. Não sei se este é o meu melhor lado, se é este. Pode ser um qualquer. E então. E depois, como é que é aqui o processo de seleção? Portanto, elas estão Esse ano 16. vamos estar bem à frente. Sim. Que o nosso software, né, tudo vai ser digital. A votação vai ser por um aplicativo. Ok. Todos os jurados vão ter no seu telemóvel esse aplicativo e já vão dando a nota ali de 5 a 10. Sim. E aquilo ali já vai calculando tudo e já vamos ter já a final da nota juntando com a nota da produção, que é esse de 6 meses. Que é essa de 6 meses. Conduta, participação, comprometimento. Tem que se estar sempre a lembrar da conduta. Às vezes ficam assim um bocadinho bravas. Redes sociais, tudo que é colocado ali, a gente está sempre de olho. É. Eu sou igual um detetive. Inspetor. Tô sempre- E então, estava-me a dizer que são 16, não é? 16 candidatas, mas estava-me a falar em 6. Como é que é vai sendo esta triagem? Como é que Então, isto é assim, o concurso, 16 candidatas. Uma candidata, ela é suplente. Aliás, 2 suplentes. Sim. Uma é... Uma é como aqui a nossa Gabriela, que vence, não é? não está inserida ali nas 16. Quem está inserida nas 16 é a Miss Teenager, Sim. que ainda não temos o concurso Miss Teenager e vamos lançar agora esse ano que vem a Miss Teenager. Então, ela teve esses 6 meses junto com as candidatas aprendendo tudo, né? Tudo que ela tinha que aprender. Então, ela já é preparada para o próximo concurso. Então, ela entra ali, ela não é votada. E temos uma suplenta que é sempre, quando acontece de uma candidata ter uma desistência por motivos pessoais, doença, Sim, alguma coisa, onde o quadro de 16 candidatas ficou incompleto. Entra uma candidata que já foi Miss, que já teve um título, que esse ano temos a Ingrid, que é a Miss Público 2018. Sim, ok. Que já sabe desfilar, dança e sabe falar. Então, a gente vai inserindo ali e fica 16. Mas 14 candidatas vão para a votação. Pronto, ok. As 14 candidatas vão para a votação e depois que Aí títulos é que há? escolhida no dia a primeiro lugar, a Miss. Claro. A segundo lugar, que aqui chama primeira dama de honor, e a segunda dama de honor, que é a terceiro lugar. Sim. Só que nós já temos os outros títulos, que é Miss Simpatia. Miss Simpatia, claro. Por elas próprias, elas escolhem. Próprias é que votam na Miss Simpatia. No último dia de convívio, onde nós vamos estar um dia confinada no hotel com as candidatas, antes de ir para a sala do cassino, a gente faz uma noite com as candidatas, onde elas vão escolher a candidata que elas acham que é mais por simpática. votos ou tem que ser ali, todas têm que chegar a consenso? Elas chegam por voto, mas depois chega ali a um consenso, né? Quem é realmente elas acham. Porque eu digo, a candidata vencedora para o Miss Simpatia não é aquela que está sorrindo, é aquela que teve ali ajudando, que teve, né, apoiando, né, tudo. Depois tem a Miss Fotogenia, que é pelos fotógrafos e os videomakers que está sempre ali filmando que acham que a imagem, que é a que tem mais, né, imagem. E a Miss Comunicação é uma coisa nova, que é a candidata que mais teve interação nas redes sociais. Que pegou o produto do patrocinador, que teve ali a falar, que teve a falar onde a gente está, o que a gente está fazendo, os ensaios, e que teve mais ali interagindo com o público nas redes sociais. Então, e as pessoas podem ainda, faltando aqui 3 dias, não é? 3 dias? Sim.
ainda podem ir e ver como é que isto é, Sim. ver depois nas redes sociais como é que é. Sim. A gente vai ter ingressos disponíveis online pelo site www.missbrasil.europa.pt, onde vai existir um link onde você pode comprar o ingresso ali online. E no mesmo dia também da gala, também pode ir lá no cassino. Portanto, se alguém nos estiver a ver hoje e que até esteja perto do Estoril ou tencione passar um fim de semana a Cascais, por exemplo, não é? Ali perto, podem ainda ir assistir à gala. Pode, não é? pode. Agora também temos a parte artística dentro do concurso. Sim, então, que é aquele tempo que as candidatas vão ali trocar, né, o fato de banho ou o biquíni para um vestido, e vamos ter o palco com artistas da música. Vamos ter esse ano a Blaia, a cantora Blaia, a Yaya também, que é brasileira. Temos também a Ives, né, também uma cantora maravilhosa, que é do Grupo Chiado, e vamos ter outros, o Joshua, temos também o Salá, temos vários artistas que vão estar ali no palco, também fazendo a parte musical, para entretenimento do quem público. vai fica ali... Isto é um evento para durar quanto tempo? A gente começa a gala, os convidados VIP, né? Você já está convidada também. Obrigada. Vai estar ali no coquetel entre 19 às mais ou menos 8:45. E às 21 horas abre a sala, o concurso começa com um atraso muito raro. Muito raro. Muito raro. Com um atraso muito raro. Mas pronto, Eu daria ali 15 minutos de tolerância e mais nada. Exato, porque é alemã, não pensar que vai demorar imensas horas, tipo, não. É uma... Eu termino antes da meia-noite. É? Antes da meia-noite, porque é uma coisa bem... Portanto, é que é uma noite muito bem passada. Bem passada, você está sempre ali vendo algo, tá, as apresentadoras, vamos ter duas apresentadoras maravilosas, que é a nossa pastora Priscila Barreto, vai estar como apresentadora. Eu misturo muito, eu adoro, sabe, estar com todas as pessoas de todas as áreas, não existe isso, acho que temos espaço para tudo, né? Exatamente. Tem que estar todo mundo, vai estar a Ângela Lemos também, que é da You Care For You, vai estar também como apresentadora. Então, assim, eu acho que vai ser uma noite muito agradável, né? Portanto, ficou aqui o convite, não é? Quem já acompanha a nossa Gala do Miss Brasil já conhece mais ou menos. No Sexta Gala já, né? Sexta Gala já, quem já acompanha já conhece, Já não é? acompanha, já conhece. Pronto, e quem quiser para ser candidato este ano já não dá, não é? Porque faltam 3 dias, mas pode fazer a inscrição no site. E já pode tá fazer a aberto, inscrição no site. Já temos, muitas. Já tem, dos 18 aos 28. 18 aos 28, já tem. Portanto, e aqui com a quase garantia que para o ano será um ano tranquilo. Vai ser um ano tranquilo, melhor ainda, porque eu tenho uma outra novidade, que é Miss Brasil Europa Portugal convida Palopes. Então, nós vamos convidar candidatas da língua portuguesa cabo-verdiana, angolana, portuguesa, guinense, moçambicana, para entrar dentro do concurso. Muito bem, isto é uma maravilha. Portanto, há aqui muitos... Eu agora com este programa descobri que há vários concursos de Miss e várias organizações e isso tudo, e fico muito contente que as nossas jovens, olha, vão aprendendo assim desta... Sim. É muito bom. Eu já tive na organização de alguns, e é super interessante, porque eles sempre querem, né, a experiência um pouquinho, e sempre Convide para aqui, Ana, estamos quase a terminar, para aqui, para esta câmara, por favor. Convide as pessoas a irem e convide, pronto, não sei... quiser dizer. Então, convido todos a virem no Miss Brasil Europa Portugal 2022, no Cassino do Estoril, às 21 horas. Vai ser uma gala de muita glamour, muita moda, muita beleza e muita música para todos. Portanto, muita moda, muita música, muita beleza. Eu estou bem na beleza. Mas, está mesmo. Mas é assim, é um dia diferente, não é? É uma noite diferente. Acho que sim. Eu acho que está cada vez mais esses concursos e está ficando bem diferente, porque eu só escuto todo mundo, Ana, faz o Miss 50. Miss 50? 50. Acho que é uma ideia muito gira. Eu acho que é uma ideia muito boa. O Miss 50, eu já não entro mais, né, que eu já passei dessa idade. Não parece, não dizia. Eu já sou avó. Pois, pronto, mas isso, há avós da minha idade e mais novas, não é isso? É verdade. Então, estou pensando bem, Miss 50. Eu acho que sim. Porque isso é também empoderar as mulheres, não é? Elas verem que idade é só um número, não é? Exatamente. E é um número que nos lembra que já vivemos muitas coisas. Eu não sei se sabe, a Miss Alemanha foi eleita, né? E é uma brasileira. Ela foi eleita e ela já é mãe. Ela já tem mais de 30 anos, né? Que antes não podia. E ela não foi por isso, foi pela causa.
né? Sim. Que ela está, né? Defendendo, assim. Muito Então, bem. acho que é. Tenho que me despedir. Um beijinho, Ana Paula. Um beijinho, Gabriela. E corra obrigada. tudo muito bem Muito na gala. Vai obrigada. ser fantástica e maravilhosa. E não chore muito quando perder o título. Vai só Não, passar a outro o imagina, seu é reinado. verdade, é verdade. Está bem? Tudo bom para vocês? Espero vocês lá. Pronto. E nós temos que nos despedir. Já estamos aqui a correr. Aquele relógio já está a ir contra mim. Como eu prometi, foi um programa, acredito, muito inspirador, motivador. Conhecemos aqui duas histórias de vida bem diferentes e é sempre uma alegria e um prazer estar aqui e mostrar isto tudo em português, em brasileiro, em francês não sei falar, alemão também não, em inglês um bocadinho, mas é sempre uma alegria estar aqui. Portanto, conto consigo no próximo programa, aqui na Curiacos TV, às 15 horas, para lhe trazer mais histórias que não sei, mas vão ser maravilhosas com certeza. Um beijinho, portem-se bem.